Fala galera, salve salve nação azul, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Cruzeiro pós-jogo de Tombense 0, Cruzeiro 0, jogo 1 da semifinal do Campeonato Mineiro 2024. Eu sou o Valdir, vou pedindo aqui para você deixar o like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e já vai logo também deixando o seu comentário enquanto você escuta aqui a nossa opinião. E opinião é foda, né? Porque é uma coisa pessoal muitas vezes, mas eu vou tentar encontrar aqui uma opinião que vai em cima de muito do que os torcedores cruzeirenses pensam. É bem difícil fazer isso porque depois de resultados ruins, que principalmente não são as vitórias do Cruzeiro, infelizmente o torcedor acaba tendo várias opiniões, né? E alguns carregam passados do Cruzeiro, outros analisam só o jogo, outros têm uma opinião mais branda, enfim, é bem complicado a gente tentar encontrar aqui motivos de resultados do Cruzeiro. Desta vez um resultado sem gols, diante de toda a circunstância do que aconteceu na partida, o Cruzeiro terminar com 2 jogadores a menos. Você olha o placar de 0-0 e o jogo é fora de casa, mas tendo a maioria da torcida, aí você considera tudo isso um placar aceitável dentro das condições do que aconteceu na partida. Mas há também algumas ressalvas importantes que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui a discussão e comentar com vocês. Galera, lembrando que este vídeo aqui é no oferecimento da FUT Fanatics, parceira aqui do canal Cruzeiro, uma loja de artigos esportivos aí que tem promoção bacana, usando o cupom Cruzeiro na FUT, você ganha 10% de desconto e também tem algumas outras camisas da temporada passada que tá com 15%, aí o cupom é Cruzeiro15. Vou deixar aqui todos os links na descrição para você acessar lá depois e poder adquirir aí as novas camisas do Cruzeiro e também as camisas da coleção passada, além de produtos licenciados e oficiais também do clube lá na loja da FUT Fanatics. Olha só, pessoal, são vários pontos que eu queria falar com vocês aqui, mas vamos falar primeiro do jogo. Vou deixar a arbitragem pro final, sei que muita gente tá falando disso, eu quero falar do jogo. Antes de eu falar as minhas anotações que eu fiz aqui, quero colocar na tela para vocês terem uma noção do que foi, a gente poder discutir e encontrar argumentos deste resultado do Cruzeiro. No site do SofaScore, onde a gente analisa a estatística do jogo, alguns dados e informações, eu gosto sempre de analisar esse aqui que tem debaixo da minha telinha aqui, ó, que é o momento de ataque, só para explicar para vocês o que significa este gráfico aqui, ó. Quanto mais próximo da linha superior ou inferior, mais intensidade o time teve naquele jogo, mais pressão ofensiva, pressão de ataque o time teve naquele momento ali. E percebemos aqui, olha só como está o gráfico aqui, a parte verde é o time do Tombense e a parte azul é o time do Cruzeiro. A gente consegue perceber que exatamente até o momento da expulsão, meio que só deu o Cruzeiro. Tem esse pontinho verde aqui, um momento ali que o time do Tombense tentou mais nada, mas o Cruzeiro, olha, muito mais próximo em relação a toda a partida, o que foi o início do Cruzeiro, até ali os 33 minutos, se eu não me engano, né? A expulsão do Zé Ivaldo, até este momento do jogo só dava Cruzeiro. Era um jogo com o Cruzeiro entrou no 220, o time estava muito ligado, muita pressão, porém, ainda sem gols, não tinha feito gols. Chegou algumas vezes, teve várias chances, como uma cabeçada até mesmo do Zé Ivaldo na trave, teve outra também, acho que foi do William no lance ali também. O Cruzeiro chegou com muita volúpia, podemos dizer assim, mas não resultava em gol, estava um pouco eficiente neste ataque. Era um time que chegava muito mais pelas beiradas de campo também, até mais pela esquerda, vindo ali com Arthur Gomes, mas faltava aquele cara de presença diária, que não é muito a do Rafael Elias. A partir do momento disso aqui, da expulsão do Zé Ivaldo, gente, a gente consegue ver que o time do Tombense ele tem uma pressão ofensiva maior, uma pressão mais de ataque maior em cima aí do que foi a equipe do Cruzeiro, que ainda teve outra expulsão lá aos 39 minutos do segundo tempo, com o Marlon ali recebendo 2 cartões amarelos seguidos ali, o árbitro Zanovelli aplicando isso aí, expulsando o jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro termina a partida aí com 2 jogadores a menos, mas podemos dizer que desde os 30 minutos aí do primeiro tempo o Cruzeiro acabou atuando com apenas 10 jogadores em campo, e isso muda muita coisa, o Cruzeiro entrou na partida aqui, a gente consegue ver as escalações aqui no canto. O Cruzeiro entrou com o Rafael Cabral, o William, o Zé Ivaldo, o João Marcelo e o Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Vital, Arthur Gomes e Rafael Elias. O Matheus Pereira foi esse cara de cair pela direita, o Nico falou depois na entrevista coletiva dele que não era o Vital para ser esse ponto de direita, acabou o Pereira caindo mais ali e o Vital fazia essa articulação mais
mais pro meio e caía um pouco mais pra esquerda também, onde a gente tá acostumado a ver ele, né? E aí tinha o apoio do Lucas Silva de vez em quando. Este era o time do Cruzeiro neste ataque, né? Nessa forma aí de jogar inicial. Porém, depois da saída do Zé Ivaldo, o que a gente vê de mudança é o Lucas Romero é recuado, o Lucas Silva faz a posição do Lucas Romero e o Matheus Pereira acaba sendo recuado, e nem o Matheus Vital. O Matheus Pereira faz aquele meio de campo junto com o Lucas Silva e deixa ali o ataque, tendo o Rafael Elias centralizado, o Matheus Vital caindo pela direita e o Arthur Gomes na esquerda. Porém, o Cruzeiro hoje ele só tem o Arthur Gomes de válvula de escape, só o cara que acelera, que vai de velocidade, só tem um ponta esquerdo. O Cruzeiro não tem um ponta direita, que era para ser o João Pedro, talvez, esse time do Cruzeiro, mas está afastado por indisciplina. Então assim, o Cruzeiro tá devendo aí, no mercado não conseguiu trazer esse cara e tá esperando recuperação de DM, como o próprio Gabriel Veron, que ainda a gente não sabe se vai ser, mas existe essa possibilidade de ser, e não teve outro teste. Por exemplo, a gente teve hoje o Barreal chegando agora no Cruzeiro. Será que o Barreal vai ser esse cara pela esquerda? E se tentar o Arthur Gomes na direita? Isso ainda não tem como a gente saber se vai acontecer ou não. Estamos hoje aqui no dia 10 de março gravando esse vídeo. Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Daqui a pouco vem a outra semifinal, vem a final, possivelmente se o Cruzeiro passar aí. E aí, já começa a Sul-Americana, já começa o Campeonato Brasileiro e alguns testes importantes desse elenco ainda foram poucos. E aí vem uma ressalva em cima dessas decisões do Nicolás Larcamón. Hoje, dois jogadores em circunstâncias, ainda mesmo o Cruzeiro jogando bem na partida, que é o Matheus Vital e o Lucas Silva, ainda destoam de uma realidade que é esse Cruzeiro. A gente também não consegue perceber uma estratégia que foi colocada da ideia de jogo do Larcamón de ter uma pressão muito forte. O Cruzeiro não faz uma pressão muito forte na marcação ofensiva. O Cruzeiro ainda é um pouco frouxo nessa marcação e dá muito espaço ao ataque adversário tentar fazer um contra-ataque. Mas o que acontece é, o time do Cruzeiro hoje ele tem uma posse de bola, consegue controlar mais, tem um volume de jogo, mas às vezes é um volume que não é eficiente. Não chega ali na hora e mata a partida. É essa demora, falta aquela última fração ali do Cruzeiro para finalizar o jogo. Outra coisa que eu queria falar com vocês a respeito aqui de alguns jogadores, como eu falei de Lucas Silva, Matheus Vital e de Lucas Romero. Percebe que o Lucas Romero hoje ele jogou improvisado, teve que ficar na zaga ali fazendo essa composição junto com o João Marcelo e o Marlon até enquanto esteve em campo, mas o Romero está sobrecarregado nesse meio de campo do Cruzeiro. Isso tem dificultado também essa parte ali da marcação no Cruzeiro. Ele sobrecarrega demais porque o Lucas Silva não consegue ter esse apoio ali e fazer esse apoio, na verdade, ao Lucas Romero. Ele tá destoando, ele deixa o jogo lento do Cruzeiro nessa carregada de bola, nessa condução, nessa dinâmica nesse meio de campo. Já tá o espaço sendo pedido para José Cifuentes aí entrar nesse meio de campo do Cruzeiro, é a minha análise. Outra coisa, a gente tem que falar, é claro. Vamos lá, trazer aqui outra coisa para vocês, eu vou colocar na tela. A gente fez uma enquete aqui antes de iniciar este vídeo, para trazer aqui, ó, fiz a pergunta lá no Instagram do Cruzeiro. Na sua opinião, qual foi o maior motivo pelo Cruzeiro não ter saído com a vitória hoje diante do Tombense? Qual foi o fator mais determinante do resultado? E aí, com 52,6%, as pessoas estão votando na expulsão do Zé Ivaldo. Depois vem com 36,3% ali o critério da arbitragem. As escolhas do Larcamón com 9% e Tombense foi melhor, apenas 1,7%. Agora, a gente tem que ver ali que a expulsão do Zé Ivaldo está dentre a maioria dos votos aqui, mais de 460 votos, sendo aí que o Zé Ivaldo foi o culpado no jogo. A gente mostrou agora há pouco aqui, né, no gráfico do jogo, que a partir da expulsão dele tudo mudou. Mano, não tem como deixar de falar disso. O Zé Ivaldo já tem idade suficiente e a experiência suficiente para entender a importância dele dentro de um esquema de jogo, dentro pro time ali. O Nicolás Larcamón ficou bem claro na sua coletiva que ele ficou puto com o que aconteceu, porque atrapalhou tudo que estava sendo colocado em campo. Antes da expulsão, o Cruzeiro era o melhor na partida, o Cruzeiro estava jogando bem. Não tinha o jogo, vocês vão falar, beleza, não tinha o jogo, mas o time teve muita vontade, o próprio volúpia, que eu gosto de usar essa palavra. O Cruzeiro estava muito mais ofensivo, tinha muito mais a bola, mais controle do jogo. A partir da expulsão quebra o time do Cruzeiro, porque ele tem que recuar um volante para fazer a zaga, né? Ele tem já o Matheus Vital, que já não tava aquilo tudo, errando passe, fazendo algumas ligações idiotas. Então assim, cara, eu percebi que isso mudou completamente a partir desse. Tinha um fato, é inegável, a gente consegue ver isso aqui no gráfico, prova isso em números de como o Cruzeiro mudou
até o momento da expulsão do Zé Ivaldo. Então a atitude dele dentro de campo e o lance, se a gente parar pra pensar assim, tem o critério da arbitragem, analisar, o VAR que chamou e tudo mais, mas ele recebe a bola do goleiro Rafael Cabral, passa a bola pra ele tenta vir até a beirada de campo, ele tenta dar o passe pro William, e esse passe dele é errado. E o William vai forçar pra tentar recuperar. O William domina, tenta tocar pra ele. Vai aquela disputa de bola entre o Zé Ivaldo, o William e o jogador, acho que é o Caio, não esqueci o nome do jogador lá. Quando ele perde a bola, ele dá uma entrada atrasada e acaba machucando. Então, é regra da FIFA, mano. Futebol é assim, colocou em risco a integridade física ali do jogador. Ele poderia ter quebrado o tornozelo, poderia ter feito uma lesão grave no jogador. E ele acabou sendo expulso. Ok, errado. Tá aí a atitude do Zé Ivaldo. Ele tem que rever isso, tem que ser multado. Sei lá, alguma coisa tem que rolar. Porque é o 7º cartão que ele leva, e olha só a quantidade de jogos que ele tem. Todo jogo ele leva cartão. Então, ou seja, tem alguma coisa errada. Tem que estudar, tem que falar com ele, a parte psicológica, tem que entrar em campo, a psicologia do clube, para tentar conversar com ele, para entender o que é que tá acontecendo. Porque hoje eu vejo o Zé Ivaldo me lembrando um pouco do que era um Kleber Gladiador aqui no Cruzeiro, né, nas décadas passadas aí. O Kleber Gladiador era um jogador muito intenso, com muita vontade, firme, aquele jogador que você olha, esse cara é brabo mesmo, é louco, e sempre colocava em risco. Ele sempre ia com uma vontade a mais e levava cartão todo o jogo, era expulso, entrava numa briga. E eu olho o Zé Ivaldo parecido com aquele Kleber Gladiador. Só que o Kleber Gladiador era um atacante, né? E o atacante, ele é brigador nesse sentido ali, era o estilo dele. Agora o Zé Ivaldo é zagueiro. Você perdeu um zagueiro durante o jogo é perigoso. Isso pode atrapalhar o Cruzeiro. E se ele ficar levando cartões aí, daqui a pouco ele tem que cumprir suspensão por terceiro amarelo, ele prejudica o time. E hoje ele é o melhor zagueiro naquela posição do lado direito de campo. Ele é um baita de um zagueiro, ele joga muita bola, cara. Ele é um cara que participa demais. E o si do futebol é foda, porque quase, né? Se aquela bola dele entra lá no gol, naquela cabeçada na trave, muda toda a história do jogo. Mas aí um detalhe depois, na expulsão, ele vira, né, da água, do vinho pra água. Na verdade é essa, né? Então é complicado, cara. Eu acho que ele precisa acordar, ficar ligado, porque pra vestir a camisa do Cruzeiro tem que ter um pouco mais de responsabilidade e comprometimento. Foi muita falha do Zé Ivaldo sobre isso daí. Outro ponto que eu queria falar com vocês aqui é sobre Nicolás Larcamon. Ele precisa ajustar melhor esse time do Cruzeiro. Como a gente acabou de falar de Lucas Silva, do Matheus Vital e tudo mais, eu acho que o Cifuentes já pede passagem nesse time do Cruzeiro, é um jogador bacana. O Vidalba aí, ele disse também em coletiva, vai ser o jogador titular, né, que ele veio pra ser essa cara da disputa ali com o Marlon. Então ele vai ser esse cara ali pela esquerda, mas assim, ele precisa logo, cara, eu acho que tá demorando, ele tá tentando dar espaço ainda pra peças que a gente já conhece e sabe que não tá dando. Lucas Silva não tá dando esse ano, o estilo de jogo dele não tá casando com esse meio campo do Cruzeiro, e outros que ele já vem dando oportunidade que, pô, já tem um histórico que cansa. O Matheus Vital, assim, o jogo que foi o último contra o Berlândia foi diferente, esse hoje não dá pra tirar nota boa. Não dá. Hoje um dos piores jogadores do Cruzeiro. E falando em piores jogadores do Cruzeiro, vamos dar uma olhada aqui nas notas dos jogadores do Cruzeiro no Globo Esporte. O site do GE, o pessoal dá a nota aqui de avaliação tá aqui, ó, nota do público, tá? Que eu vou colocar aqui da torcida. Olha lá, a nota do Lucas Homero, 7,6, olha aí, ó. Foi recuado para a zaga após a expulsão do Zé Ivaldo, posição que ocupou até metade da etapa final, teve o contra-ataque em ótimas condições, mas sem velocidade, preferiu chutar de longe e errou o alvo. 7,6, depois vem João Marcelo com 6,9, Cifuentes com 6,6, os três melhores. Ó, tem o Cabral também que tem a nota 6,6 também. Quando foi exigido, mostrou o serviço. Depois vem ali, ó, Vidalba 6,1, William 5,8, Dineno 5,7, mas Pereira, ó, uma nota um pouco baixa aqui, 5,6. Daqui deu um passe sensacional. Uma hora eu esqueci qual foi o jogador que recebeu. Foi pro próprio Rafael Elias. Ele deu um passe lindo pro Rafael Elias no primeiro tempo também, viu? O time tava jogando muito bem, cara, muito bem. Lucas Silva aí, ó, 4,8. Caindo, Lacamon também 4,8. Machado 4,7. Neros 4,7. Arthur Gomes 4,4, nota baixíssima também. Aí vem aqui, ó, os três piores. Marlon 3, não, Marlon não, 3 piores não, né? Marlon 3,6, e aí vem aqui, ó, os três piores. Rafael Elias, 3,3, Matheus Vital, 2,8 e o Zé Ivaldo, 2,7. E, gente, olha só o Zé Ivaldo, 2,7, o companheiro de equipe dele, que é cadê ele? Que é o João Marcelo, 6,9. João Marcelo foi o segundo melhor avaliado, e aí você vê o companheiro de zaga dele, né, que foi expulso, tendo a pior nota no jogo. Complicado. Esse é uma situação difícil, viu? Agora,
vamos lá, só pra gente finalizar aqui, depois de quase 15 minutos assistindo o vídeo, pedir pra você deixar o like aí também, de novo. Deixa eu falar com vocês aqui, não poderia, é claro, te falar da arbitragem. O senhor Zanovelli foi o 11º jogo que ele apitou do Cruzeiro, se eu não me engano aí o último jogo tinha sido o clássico, 2-0, né, na Arena MRV. E é um árbitro de polêmicas. Ele foi o árbitro que marcou uma falta fantasma. O jogo acho que foi Itabirito e Vila Nova, se eu não me engano, pelo Campeonato Mineiro. O cara tropeçou no chão e ele marcou a falta. Pra você aceitar que um árbitro desse apite o seu jogo, você tem que estar bem tantando as ideias. E aí que vem a parada que eu gostaria de falar pra diretoria do Cruzeiro. Precisa acordar, não tem que parar de parcimônia com alguns aspectos do futebol mineiro aqui. Tem coisas aqui que são históricas, não é de agora, sempre foi assim. Federação Mineira de Futebol, ela sempre foi contra o Cruzeiro é o time da oposição. Federação Mineira de Futebol, ela sempre fez tudo a favor do Atlético Mineiro e do América Mineiro, que foram os dois primeiros times aqui da capital. O Cruzeiro nasceu como oposição e sempre foi assim, a federação sempre trata o Cruzeiro como o time da oposição. Sempre foi assim. E quando a gente fala aqui a federação e tudo mais, é porque as pessoas que acabam chegando em alto escalão lá dentro, elas estão torcendo pro outro lado. Entendeu? Elas são anti-Cruzeiro. Então eles vão fazer o possível pra prejudicar. E aí, o Cruzeiro... E eu tô falando não só específico desse jogo, eu tô falando no geral, contexto geral. E a diretoria do Cruzeiro, ela tem essa ideia de querer, né, fazer um trabalho, né, mais... Mas vamos, gente, vamos ter paz, né? Vamos ser aqui, apertar as mãos, né? Como jovens empresários, sabe? É isso. Mas tem coisas aqui que o futebol, que os cartolas do futebol precisam entender que não dá pra funcionar isso aqui no futebol mineiro, principalmente, cara. O Cruzeiro não poderia ter aceitado a arbitragem, chegando numa fase agora decisiva, aceitar Zanovelli apitar o jogo. Tinha que ser o árbitro de fora, não poderia ter sido um árbitro aqui da Federação Mineira, cara. Não pode, o Cruzeiro não pode sair prejudicado, porque toda vez quando tem isso, sai prejudicado, é dito e feito, a gente conversa, a gente fala, chega e acontece. Toda vez vai ter polêmica com a arbitragem. E qual foi a polêmica da arbitragem dessa vez? A expulsão do Marlon, cara, que bagunça foi aquela? O juiz expulsou ele por achar que ele está retardando bater o lateral, sendo que era o Romero que ia bater o lateral, bicho. Não era nem o Marlon, e aí a grande questão é porque... O que as pessoas vão falar? Vejam, não tem nada a ver, cara. O árbitro não influenciou diretamente. Eu vi algumas pessoas falando isso aí, não influenciou no resultado. Ele influencia na dinâmica da partida. Ô, gente, as pessoas que falam que o árbitro não influencia é porque nunca jogou futebol na vida. Se você já jogou uma decisão com a arbitragem, um Atlético Cruzeiro na sua pelada, que tem a arbitragem, se ele começa a cozinhar demais o jogo, se ele rola pra marcar a falta, se ele marca uma falta tendo um critério pra um time e não tendo pro outro, cara... Isso vai minando a cabeça do jogador, isso vai deixando puto e se estresse. Chega uma hora que não dá pra controlar, porque somos seres humanos, cara. E aí o Marlon tem aquela situação, cara. Entendeu? Então, assim, é uma faltinha que não deixa marcar aqui, outra que vai ali, vai empurrando. Isso vai cansando o time, chega uma hora que explode. Aí vocês vão falar, cara, meus jogadores têm que ser profissionais. Eu entendo, mas tem hora que mesmo assim isso acontece e eu dou o direito disso acontecer porque somos seres humanos. Entendeu? Então não dá pra ser profissional, robô ali o tempo inteiro. Não se coloca um robô lá, coloca no algoritmo do robô que ele não pode reclamar quando for sofrer uma falta injusta ali. Pronto, é assim que vai funcionar. Senão, não dá pra continuar. Mas é isso. Agora vamos ver o que vai acontecer. Próximo jogo, o Cruzeiro tem a vantagem do empate. Esperamos que não jogue pelo empate, porque agora não vai ter desculpa de, sei lá, pode até ser, não sei se reclamaram do estádio, né, do gramado e tudo mais. Agora joga no Mineirão, diante da própria torcida. E aí... vai ter que fazer para merecer essa classificação final, onde possivelmente vem enfrentar o Atlético Mineiro, porque a gente sabe que o América sempre abre as pernas aí pro rival deles. Deixa o like aí no vídeo, a gente volta depois aqui com mais conteúdos para vocês. Tem podcast segunda-feira, 8h30 da noite no YouTube, aqui no canal Cruzeiro a gente se encontra ao vivo, valeu? Um grande abraço, esse foi um resumão aí, pós-jogo de Tombense 0, Cruzeiro 0. Valeu, tchau, tchau.